O texto-chave desta mensagem é Lucas, pode abrir a sua Bíblia, Lucas 7, 47, Lucas 7, 47, e diante desse texto nós vemos Jesus com outras pessoas ali envolvidos, e algumas coisas acontecem de maneira muito inusitada, e Jesus ele traz uma revelação do reino de Deus. E quando nós olhamos diante do reino de Deus, amado, eu tenho um amigo meu que ele sempre fala muito a respeito do que se colhe e do que se planta, e de que muitas pessoas confundem o colher com o plantar. Aquilo que era para estar colhendo, estão plantando; o que era para estar plantando, estão colhendo. E quando nós olhamos para a palavra de Jesus, para as escrituras, para os evangelhos, nós vemos que Jesus trabalha isso muito bem, muito bem. Vamos ler? Diz assim, ó: por isso te digo que os seus muitos pecados, digas muitos pecados, amém, lhe são perdoados, porque muito amou, diga muito amou. Mas aquele a quem ama pouco é perdoado, pouco ama. Isso é um mistério do reino de Deus. Isso é forte. Quando nós olhamos para as escrituras e nós vemos Jesus trazendo o mistério da revelação, nós vemos que essa parábola, que ele conta, e nós vamos acompanhar com um pouco mais de profundidade, nós vemos que as escrituras de Jesus é muito semelhante àquele a quem amou primeiro, quem é o próximo, amar o próximo. Quem é amar o próximo? Aí Jesus conta uma parábola e conta quem é o próximo, e ele diz: eu sou o próximo, sou eu que sou o samaritano, o estrangeiro ali. É muito semelhante a linguagem de Jesus. Quando você começa a conhecer Jesus, a maneira de Jesus falar e os mistérios do reino de Deus, você começa a compreender aonde Jesus quer chegar. Que para mim particularmente, ao ler isso, por isso te digo, ele está dizendo algo, e ele fortalece que ele está dizendo algo. Perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela amou muito. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Ele está colocando duas medidas de perdão nesse momento. Ele colocou a medida de muito perdão e de pouco perdão. Duas medidas. E ele diz que diante dessas medidas existe um peso. E o peso que ele coloca aqui é o quanto ela amou mais ou o quanto amou-se menos. Amém? Então ele trouxe duas medidas: quem ama mais, perdoa mais; quem ama menos, perdoa menos. Mas o mistério de Jesus é tão lindo para revelar isso, porque na verdade o que ele está dizendo aqui não é quem ama, mas é quem se sente amado. E ele está dizendo então, aquele que se sente amado, se sente perdoado mais, e aquele que se sente amado menos por ele, amém, se sente perdoado menos. E o que diferencia eu me sentir amado mais ou menos, perdoar mais ou menos? Diferencia de que quem se sente amado mais, perdoa mais, ele investe mais no reino de Deus, ele está mais envolvido com as coisas de Deus. Por quê? Porque se sente mais amado, se sente mais perdoado, e deseja estar mais envolvido com aquele que ama. Isso é um mistério do reino. Isso é algo que Jesus, numa conversa diária, relata através de uma parábola, através de um conto. E eu quero ler contigo, volta para nós, Lucas 7,36, nós vamos ler
o contexto para que você entenda isso na sua proporção total, geral, porque isso é precioso demais para a vida da igreja, demais, porque aqui nesse texto está uma das grandes chaves do reino de Deus. Mais amado, eu me sinto mais perdoado, eu estou mais envolvido com aquele que me ama. Olha o que diz do 36, diz assim: e rogou-lhe e lhe disse, um dos fariseus, que comesse com ele. E entretanto, na casa do fariseu, entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, diga pecadora. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, ou na casa do fariseu, nas traduções, fica essa coisa meio estranha. Estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e entrando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com as lágrimas, e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-los com unguento. Próximo. Quando isto viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo, dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele diz: dize, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiro e o outro 50. E não tendo eles com que se pagar, perdoou-lhes a ambos. Diga, a ambos. O que Jesus está dizendo para ele: Simão, você e ela está perdoado, tá certo? Você é o religioso que ora, você é o conhecedor da Bíblia, você e ela, pecadora, nem sequer me conhecia. Mas ele está dizendo nesse momento aqui: haviam credores, deviam 100, devia 50, e não tendo eles com que pagar, perdoou-lhe a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vê esta mulher, entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas, e nos enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, que é um beijo, amém? Um cumprimento. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos, amém? Diga comigo, muitos. Aleluia. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse-lhe a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher: a tua fé te salvou,
vai-te em paz. Volta para nós, lá do comecinho na sessão, pode voltar. E quando nós lemos, nós já temos aqui muita convicção e muita clareza do que nós estamos falando. O tema dessa mensagem é: muito lhe foi perdoado, que é o termo que Jesus utiliza, mas o que ele quer dizer ali, amados, é assim, ele perguntou assim: para quem perdoou mais? O perdão foi maior para quem? E aí Simão respondeu: para quem tinha maior dívida. Mas a resposta que Jesus gostaria que ele tivesse ali era que ambos foram perdoados, independente da dívida. Mas o que ele está dizendo é que Simão enxergou desta maneira. Por quê? Porque estava correlacionado àquilo que se fazia. Então, se a minha dívida era maior, o meu perdão era maior. Mas ele está dizendo que diante daquele momento, não era isso que ele estava enxergando. O que Jesus estava enxergando naquele momento, amado, era a correlação de que todos nós, fomos muito perdoados. Mas a diferença está no amor. A chave para isso está no amor, é na compreensão do quanto Ele me ama e o quanto Ele me perdoa. E Ele está ilustrando, primeiro fez uma parábola e depois ilustrou na vida da mulher, dizendo: esta mulher, ela me ungiu, ela me beijou. Sabe por quê? Porque ela entendeu que eu estou perdoando os pecados dela. E sabe por que você não me ungiu, não me recebeu com um beijo, não me beijou, não me serviu água? Você não fez nada disso, mas os seus pecados também estão perdoados. Mas a sua revelação é de pouco, por isso que você não me serviu nada disso. O que Jesus está explicando para Simão é que você não me ama. Você não se sente amado por mim. Pelo fato de não se sentir amado por mim e não reconhecer quem eu sou na sua vida, apesar dos seus pecados estarem perdoados, você não me serviu isso. E aí que entra o que o meu amigo sempre me diz, porque ele sempre diz, né? A condição de que é necessário que as pessoas, para que os filhos de Deus se movam juntamente com o exército de Deus, com o reino de Deus avançando contra o inferno. Mas o que ele diz muito, que o simplesmente dizer que o reino está avançando não é suficiente, porque é necessário plantar a semente do amor para que se sintam amadas, porque ao se sentir amadas, se sentirão muito perdoadas, e ao se sentirem muito perdoadas, vão amar, cuidar, suprir, direcionar outras pessoas, vão desejar estar juntamente com o Mestre. Enquanto Jesus estava sentado à mesa na casa de Simão, essa mulher foi até ele, foi até lá, ela veio por detrás. E a palavra de Deus mostrou nesses versículos que ela começou a chorar, lavou os seus pés com lágrimas e depois secou com os seus próprios cabelos, beijou e ungiu com óleo perfumado. Olha isso, olha a compreensão de quanto essa mulher se sentia amada por Jesus, o quanto ela reconhecia quem Jesus Cristo é, o que Jesus Cristo estava fazendo naquele lugar. Ela entendeu o seu estado pecaminoso, mas entendeu que naquele momento havia um Salvador, havia um enviado de Deus Pai. Você só amará Jesus intensamente quando experimentar da sua graça abundante, quando experimentar do seu favor imerecido, de perdoá-lo todos os seus pecados, passados, presentes e futuro.
Se você é uma pessoa que comete um erro e diante do seu erro você se cobra, mas não entende que o seu erro está sendo perdoado por Ele, você vai passar a cobrar outras pessoas por isso também. Da mesma forma que você não se sente perdoado, você não consegue liberar o perdão para as outras pessoas também. E é isso que Jesus está trazendo nessa passagem. Ele está dizendo que o posicionamento daquela mulher, o que fez aquela mulher se prostrar diante dele em adoração, em revelação a quem ele é, a entregar que outras pessoas religiosas, que se diziam pessoas de Deus, pessoas de relacionamento com Deus, pessoas com intimidade com Deus, pessoas que conheciam a Deus, o que diferenciou uma pessoa da outra ali é o amor, o quanto aquela mulher se sentiu amada e perdoada, o quanto aquela mulher creu em Jesus. Quando Simão viu isso, ele disse consigo mesmo: se este homem fosse profeta, ele saberia quem ela é, quem é que está tocando nele, saberia que tipo de mulher é. Embora Simão não tenha falado em voz alta, amado, Jesus tinha o dom do conhecimento, amém? E Jesus responde esse homem com uma outra pergunta. Ele faz uma pergunta para ele, já que ele está matutando ali na sua mente. Jesus faz uma pergunta e diz, né? Certo credor tinha 2 devedores, um devia 500 denários e o outro 50. E aí ele disse assim, havia naquele momento, ele está dizendo a respeito do fariseu e a respeito da mulher. A parábola que Jesus está trazendo é tanta sabedoria, que na hora que o Jesus começa a falar de credor, eu quero te dizer o que significa tetelestai. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, o que significa consumado? Pago, totalmente pago, amém? Se foi pago, significa que havia uma dívida. E que Jesus está vendo naquele momento é assim: eu lidei com 2 pessoas aqui agora, uma que está numa jornada chamado como fariseu, e outra intitulado pelos que aqui estão como pecador ou pecadora. Mas o que esse fariseu ainda não entendeu e que está sendo revelado nessa palavra é que ambos eram pessoas que haviam dívida, tinham dívida. Às vezes nós nos colocamos melhores do que a outra pessoa. Eu estava dizendo para uma pessoa, estava num discipulado, eu e minha esposa com ela, e eu disse: pode ser uma criança, pode ser um vovô, se vir falar comigo eu vou escutar, porque o Senhor fala e Ele não usa idade para falar. Ele não usa porque é líder, porque é membro, porque nós somos tudo o corpo de Cristo, amém? O sacerdócio do Senhor hoje é em nós, e o Senhor fala. E a gente entender dessas coisas é importante para nós. Mas o que enrijeceu o coração do fariseu? Oh Deus, pecador, não toque em mim. Não é esse nível de relacionamento que Jesus tem. Não é esse nível de relacionamento que Jesus quer. Quem você pensa que é para estar falando comigo? Fariseu, tornou religioso, não escuta mais nada. Mas Jesus diz nesse momento aqui: havia, né, certo credor, ele tinha 2 devedores. Ele está dizendo assim: Pai, diante do Pai temos um fariseu e um pecador. Mas se eu falar assim, talvez esse fariseu vai ficar um pouco irritado comigo, então eu vou contar uma parábola para ele. Mas é dele que eu estou falando, é dela que eu estou falando. E aí ele intitulou assim: um deve 50, né? Que é você. Mas o outro deve 500. Mas o que fez? Aí a minha pergunta é: o que fez a mulher entender que deve 500? E o fariseu que deve 50? É a humildade de coração, dizendo: Senhor, eu sou pobre de espírito.
Senhor, eu almejo mais da tua presença. Senhor, eu almejo ser perdoado. Senhor, eu reconheço o teu sangue, eu reconheço a tua cruz, eu reconheço que o Salvador foi enviado, eu reconheço. É isso que diferencia, não são os estudos bíblicos, não é o trilho do vencedor, não é estar à frente de uma célula, ser anfitrião de uma casa, não é isso, mas é a necessidade constante de alimento, de comer e beber dele. O que diferenciou o peso de 50 para 500 é a consciência da necessidade de Cristo. Não é porque um orava mais, o outro não orava, não, ele está dizendo assim, o sedento ali reconhece que pecou muito. Não que o fariseu não tenha pecado também. Jesus odiava isso, o posicionamento deles. Somos todos pecadores, amém? Mas hoje justificados em Cristo Jesus. E diante dessa verdade nós não nos reconhecemos como pecadores, mas reconhecemos como justos. Justos, sedentos por Cristo. Bem-aventurado os pobres de espírito. Aqueles que olham e falam, eu quero é mais. Quero mais experiência, eu quero mais do Senhor. Tenho fome, tenho sede, eu quero mais, Senhor. É disso que Jesus gosta. Quando eu olho para o meu irmão e eu me sinto melhor do que o meu irmão, apesar do Espírito estar dentro de mim e nada impedir o meu relacionamento com Deus, o meu coração é enrijecido. E o meu fator de superioridade me cega, me endurece diante de um sensível espírito que flui de mim. Então quando nós olhamos para essa verdade, Jesus traz esse parâmetro, amado, de 50 e de 500, que nós hoje como igreja sejamos sempre os de 500, que esse seja o anseio do nosso coração, o desejo do nosso coração, porque o que nós estamos tratando aqui é que muito lhe foi perdoado. Mas por que muito lhe foi perdoado? Porque ela creu que tinha uma dívida enorme, porque ela reconheceu que somente um sangue precioso, carmesim, somente um sangue enviado dos céus, pelo Deus Pai, somente isso seria o suficiente para pagar a dívida dela. Ela reconheceu que é uma dívida gigantesca, que com todo o esforço dela, com toda a dedicação dela, não seria suficiente. Então Jesus nos coloca nessa condição, muito perdoado. É isso que nós somos, muito perdoados. E aí Jesus continua dizendo o que nós vimos, né? Certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários, o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, porque não é possível se pagar, amém? Eles não têm que pagar por quê? Porque o sacrifício de cordeiro, bode, pomba, isso não é mais suficiente. E o que Jesus estava dizendo para aqueles dois modelos, aqueles 2 tipos de pessoas, se assim podemos chamar, a pecadora e o fariseu, está dizendo assim, nenhum nem outro é possível pagar. Nem o que se esforça muito e nem o que se sente muito arrependido. Nenhum dos dois consegue pagar isso. Aí ele diz, perdoou-lhe a ambos. O que Jesus está dizendo, que por mais religioso que seja, ou por mais pecador que seja, eu perdoo os seus pecados. Às vezes nos vemos na vibe da graça e condenamos o fariseu, né? Colocamos num aspecto de... Mas Jesus diz, ambos foram perdoados. Mas aí Jesus pergunta para ele, qual deles, portanto, o amará? Olha a pergunta de Jesus. Eu vou nesses versículos aí, você está nele agora ou não? Vai passando aí, 36, passa. Fariseu, começa com ele, entrou na casa, tal, mulher, fariseu de novo, levou o vaso de abraço, tal, vai, pode passar. Beijar, pode passar. Qual a mulher lhe tocou, pode passar. Pode passar, pode passar, agora. E aí é a chave que poucos vê. Porque Jesus começa dizendo, havia 2 pessoas, essas 2 pessoas, uma devia 500, outra devia 50, certo? E aí tudo bem, aí ele olha assim e diz, diante desse cenário,
ambos não podiam pagar, e o credor perdoou a dívida de ambos, amém? De ambos, ele perdoou a dívida de ambos, e neste momento, ele poderia perguntar assim, né? Quem é que foi o mais perdoado? Não seria essa pergunta sensata diante do perdão? Disse, ambos devem, diante da dívida, quito as duas, diante de ambas as dívidas quitadas, de quem ele perdoou mais a dívida, não era isso? Mas aí Jesus traz uma chave do reino, muito semelhante à parábola de quem é o meu próximo, muito semelhante, e aí ele usa o contexto para dizer, e não tendo eles com que pagar, perdoou-lhe ambos, dize pois, qual deles o amará mais? Aleluia. E essa é a chave, ele está dizendo assim, não é qual deles foram mais perdoados, ele está dizendo assim, depois de que a dívida foi quitada, qual dos dois vai amar mais a ele? Depois que Jesus Cristo morreu na cruz, quem mais, né, ou quem vai mais amar o Deus Pai? Ele pergunta, quem mais vai amar? Ele pergunta, qual deles o amará mais? Para nós em Cristo Jesus que reconhecemos a obra consumada diante do sangue do Cordeiro na cruz, ele pergunta para nós agora, hoje, diante do reino, diante da verdade que nós vivemos, um momento de graça, ele diz, qual de nós o amará mais? Qual? E aí ele responde, próximo. E Simão respondendo disse, tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse, julgaste bem. Aquele que mais reconhecer que a sua dívida era gigante, que o sangue de Jesus, somente o sangue de Jesus era suficiente para pagar, esse vai amar mais o Pai. Quanto maior você olhar para a sua dívida e maior reconhecer o poder do sangue de Jesus, quanto maior você reconhecer o tamanho da sua dívida e mais reconhecer o tamanho do perdão que houve sobre ela, mais amará o Pai. Isso é poderoso demais, isso é uma grande chave do reino, porque nós vemos que somente com essa revelação nós podemos medir o comportamento, porque ao olhar para o comportamento, que foi aonde começou tudo isso, estou sentado à mesa juntamente com os fariseus, de repente vem uma pecadora, a pecadora vem por trás, aborda Jesus e começa um comportamento diferenciado, onde oferece água, onde serve, onde chora, onde seca, onde ele... E aí nós percebemos que o comportamento é o fruto, e Jesus, ele coloca a semente. Ao se encontrar tudo aquilo, Jesus disse, eu entrei na sua casa e não recebi água, eu entrei na sua casa e eu não recebi um beijo no rosto de boas-vindas, eu entrei na sua casa, você não ungiu a minha cabeça, eu entrei na sua casa, você não me deu água para lavar os pés. Mas esta mulher, ela sabe o quanto ela está sendo perdoada, amém? E quando sabemos o quanto estamos sendo perdoados, nós falamos, ah Senhor, nós somos gratos demais, Senhor, nós somos gratos pelo Teu amor, somos gratos pelo Teu sangue, somos gratos pela obra da cruz. E aí Jesus responde para ele, né? Julgaste bem. Mas por que disseste julgaste bem? Disse julgaste bem porque ele entendeu isso. Em seguida, voltando para a mulher, Jesus disse a Simão, vê esta mulher, a mulher no qual ele estava criticando, a mulher no qual ele estava apontando o dedo, a mulher no qual ele estava se sentindo melhor do que ela. Jesus disse a ele, julgaste bem. E aí Jesus traz esses 3 parâmetros, amado, que para mim diz muito a respeito da nossa caminhada, diz muito a respeito de ser igreja, muito, porque na comparação que Jesus faz, ele não olha e rejeita,
Ele não rejeita o fato da mulher estar disposta a ficar beijando os seus pés. Jesus, ele não rejeita aquele bálsamo, aquele unguento, aquele perfume cheiroso. Ao contrário, Jesus, ele traz um parâmetro, amados, porque o fazer, ele está envolvido nessa história, mas ele está envolvido como consequência de algo. E Jesus, ele mostra a grandeza, porque ele diz assim: aquele que mais ofereceu, mais ofertou a mim, é aquele no qual mais me ama, porque reconhece aquilo que eu fiz. Então, diante desses três aspectos que Jesus diz e faz um paralelo com a vida do fariseu, nós vemos que a mulher amou muito a Jesus. E por que ela amou muito? Ela amou muito porque ela entendeu que ela é muito perdoada. E eu ressalto aqui essa noite que todos nós, diga para a pessoa que está do seu lado, todos nós fomos muito perdoados. E a chave do reino de Deus, amados, se você tem fome de Jesus, se você tem sede de Jesus e você deseja viver dias novos, dias de profundidade, de fome, de sede, esse é o caminho. O caminho de encontrar o quanto e o tamanho da obra que Jesus fez por você. Porque o quanto mais você meditar nisso, quanto mais você centrar os seus pensamentos nisso, no amor dele, na importância da obra da cruz, na importância de Jesus, na importância daquilo que ele realizou por você, levando em consideração as suas falhas, os seus erros, o seu comportamento, o seu pecado, mas entendendo que todos eles foram perdoados, todos em Cristo Jesus. Quando você aceita e reconhece Cristo Jesus na sua vida, você tem uma nova jornada. Aquela mulher sabia disso, amado. O que Jesus ressaltou ali, Jesus poderia ter pego aquela situação e dito assim somente: ela sabe que foi muito perdoada. Mas Jesus conta uma parábola, Jesus faz uma comparação diante do momento que estavam vivendo. Depois ele olha para aquela mulher e diz: a tua fé te salvou. Ele diz: os teus pecados estão perdoados. Então, amado, eu, diante dessa palavra, o que é mais perigoso acerca dessa doutrina do perdão completo dos pecados? Sendo que você se apaixona por Jesus, a convicção do perdão completo, ele te leva a uma paixão louca por Jesus, a um desespero pela presença dele. Você sabe qual que é o maior mandamento, amado? Eu quero ler contigo. Abre lá para mim, Cícero, por favor. Mateus 22, 36. Mateus 22, 36, ele diz assim: mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e o grande mandamento. Este é o fruto, Hugo. Mas saber o quão seus pecados são perdoados é a semente para se amar Ele. Então, quando nós olhamos para as Escrituras e começamos a entender os mistérios de Jesus, nós entendemos que todo esforço ele acaba,
Porque diante do maior mandamento, amados, aquela mulher pecadora, ela cumpriu. O primeiro mandamento, o maior de todos os mandamentos, ela cumpriu, mas não porque o mandamento estava à disposição dela, mas porque ela entendeu que muito perdoada ela estava. Se você achar que foi pouco perdoado, então amará pouco. Mas quando souber do quanto foi perdoado, amará Jesus muito. O primeiro mandamento se torna fichinha na vida do cristão. Não mais como exigência, mas como gratidão daquilo que Ele é. Saber o quanto foi perdoado é o segredo para amar Jesus, amém? Diga assim comigo: saber o quanto foi perdoado é o segredo para amar Jesus. Se você deseja amar mais Jesus, esta é a chave. Em outras palavras, você só amará Jesus intensamente quando experimentar da sua abundante graça, do seu favor imerecido, de perdoá-lo por todos os seus pecados, passado, presente e futuro. O perdão de Deus, ele não é dado à prestação. Muitas vezes nós falamos isso, já falamos algumas e eu vou ressaltar novamente. A graça de Deus muitas vezes ela é barateada, porque as pessoas acham, Ele só perdoou o pecado no qual eu cometi, é só no momento em que eu fui salvo, e depois daquele ponto você precisa viver de confissão em confissão, e o momento que você se vê nessa passagem de confissão em confissão, durante o seu dia você percebe que diante de alguns erros você não conseguiu confessar, você não conseguiu pedir perdão, e você acredita que o perdão de Deus sobre a sua vida não está no sangue de Jesus, mas o perdão de Jesus está sobre a sua condição de ficar pedindo perdão do seu fazer, da sua atividade, da sua predisposição, da sua vontade, do seu querer. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina. A clareza de que os nossos pecados, quando eu creio em Cristo Jesus, existe um sangue sobre a minha vida e agora o Pai me aceita, isso faz total diferença. E quando eu venho para o Senhor para confessar o meu pecado, eu venho com a convicção: Senhor, eu sei que a dívida está paga, eu sei que o Senhor já perdoou todos os meus pecados, eu sei que não há dívida, não há peso, não há jugo, não há condenação sobre a minha vida, e isso fará com que amemos o mais. O perdão de Deus, amado, entenda isso, ele não é dado à prestação. Ele te deu um pouquinho de perdão, aí amanhã você pecou, aí você vai lá e pede mais um perdãozinho a Deus: Deus, me perdoa de novo. Aí ele fala: eu vou dar mais uma prestação de perdão para você, tá, irmão? Vai lá. Agora mais uma prestação. Ele diz assim: o sacrifício de Jesus foi feito de uma vez por todas. E não é eu que eu consigo cumprir, é Jesus. Eu não consigo essa proeza. E quando eu entendo isso, que eu não consigo essa proeza, e eu trago a condição do perdão sobre a proeza de eu conseguir pedir perdão, eu travo de novo, eu paraliso de novo, eu não encontro a chave para amá-lo de novo. Não ande por aí pensando que quando você confessa um pecado, Ele perdoa só aquele pecado. Não é isso. Não fica pensando por aí que da próxima vez que você pecar,
E você precisa confessar novamente, depois novamente, depois novamente, depois novamente. E se você não confessou, tem alguma coisa errada, porque Deus não vai te usar. Você não é mais filho de Deus, você não é mais instrumento de Deus, você não vai ser mais usado por Deus. Esse tipo de crença, amado, ele barateia a graça de Deus. Esse tipo de crença diminui o vigor e o tamanho da graça de Deus, do favor de Deus sobre a sua vida. O favor de Deus está aqui. Aí quando você diz assim, mas depende de mim pedir perdão, então não depende do sacrifício, então você barateia, você diminui um pouquinho mais o sacrifício. Você diz, o sacrifício já não é tão importante assim. E se você entende que não é tão importante assim, você é o de 50, você não é o de 500. Então você vai amar pouco. Mas se você entender que independente de qualquer coisa, o sangue de Jesus o sangue de Jesus faz, ele tem poder para curar, para sarar, para libertar, para declarar uma nova vida, e uma vida abundante, para reinar em vida, dentro de uma eternidade, que mora em mim, aleluia, eu vou amar muito. É tudo por Ele, é tudo para Ele. Ele é o centro, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio e o fim, é Ele. Ele é o leão da tribo de Judá, Ele é o sol da manhã, é Ele, tudo é para Ele. Vou amar muito. Você vai amar muito. O pessoal da banda pode vir aqui para a gente finalizar. Eu quero finalizar essa palavra. Muito lhe é perdoado. Muito lhe é perdoado. Você o ama muito, muito. E quando nós entendemos o resultado disso, quando nós entendemos o resultado, amado, de que depende de mim para algo, depende de mim para receber a bênção de Deus sobre a minha vida, como salvação, saúde, prosperidade, vida, alegria, paz. Eu fico achando que Ele me perdoou pouco. E pelo fato de eu achar que Jesus me perdoou pouco, o que isso me priva? Isso me priva de correr até Ele, de vê-lo. Quando eu entendo que Ele me amou pouco, isso me priva de ajudá-lo, de dizer, Senhor, eu quero ser o instrumento. Me priva de ser instrumento para libertar outras pessoas. Isso me priva de prosperar, de tomar posse da minha herança como filho. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Baixe as luzes para nós. Amado, com um sacrifício na cruz, Jesus pagou todos os pecados de toda a sua vida. Não banalize o sacrifício da cruz, o favor imerecido, com seus esforços imperfeitos. Reconheça esse dom, é um presente de Deus, que Jesus lhe deu, e o valor. Valorize isso recebendo completamente e experimentando Ele hoje na sua vida. Pega na mão do seu irmão do seu lado e começa a fluir diante do Senhor. Eu gostaria que você olhasse para o momento em que Jesus te encontrou. Eu gostaria que você olhasse para a cruz e Jesus dizendo: Pai, Pai, por que me abandonaste? No momento em que Ele recebeu os seus pecados, os meus pecados, o sentimento dele foi de abandono, o sentimento dele foi de tristeza, porque os nossos pecados estavam sobre Ele. Mas hoje você pode ter uma consciência plena de perdão genuíno e verdadeiro. Você pode olhar para Ele e entender e ter
a convicção de o quanto é perdoado, é um dom sobre a sua vida, Jesus lhe deu o valor. Experimente, reconheça esse dom. Você pode dizer esta noite: Pai, eu te agradeço porque sou muito perdoado. Na verdade, todos os meus pecados e toda a minha vida foram perdoados, apagados de uma vez por toda pelo sangue eterno de Jesus. Receba o favor imerecido de Deus, as coisas boas que tu colocaste. Receba as coisas boas que Deus colocaste. Eu gostaria de te convidar agora de você se reunir de 2 em 2, pode ser marido e mulher, pode se reunir com a sua esposa, mas se reúna de 2 em 2, de frente um com o outro. Nós temos algumas pessoas aqui que vão ungir vocês, vão declarar a vida de Deus, vão declarar esse amor de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa. Se reúna de 2 em 2, se quiser sair das cadeiras, melhor, para que os líderes, para que os irmãos consigam tocar e juntamente orar com os irmãos. Pega na mão desse irmão e começa a declarar, começa a liberar. Se não houver 2 para você, pode fazer par com alguém. Fica de frente. Aleluia, repita assim comigo: Pai, eu te agradeço. Mais forte, mais convicção, vamos novamente. Pai, eu te agradeço porque eu sou muito perdoado. Na verdade, todos os pecados da minha vida foram perdoados, apagados de uma vez por todas pelo sangue eterno de Jesus. Amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor, diga glória a Deus, diga aleluia. Aleluia, Jesus, aleluia. Senhor, eu te louvo e libero sobre a vida da igreja uma semana abençoada. Te agradeço, Senhor, pelo culto desta noite, pelo agrupamento da igreja, Senhor, dos irmãos, da família da fé. Obrigado pela palavra startada, liberada em nosso coração, Senhor. Que esta palavra de fé cresça durante essa semana, seja compartilhada. Que a vida e a abundância do Senhor fluem em nós. Eu declaro saúde, eu declaro família guardada, Senhor, a casa guardada pelo sangue de Jesus. Eu libero, Senhor, e declaro prosperidade. Eu declaro, Senhor, sabedoria sobre a vida da igreja. E uma semana extraordinária, para a honra e glória do Teu nome santo. Amém, amém, amém.